A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos? Bom, continuando aqui com nossas observações, nossos pequenos estudos a respeito da santificação, quero falar um aspecto da santificação que é muito pouco falado, talvez raramente falado, que é o aspecto de nós amarmos a nós mesmos. Porque Deus ele quer que nós venhamos amar a nós mesmos. Isso não é exagero da minha parte, estarei mostrando para você dentro da Bíblia Sagrada. Aliás, tudo que eu falo aqui eu mostro para vocês e tenho mostrado dentro da palavra de Deus, para que a sua fé seja solidificada na palavra de Deus, para que a sua fé tenha como alicerce a palavra de Deus. Bom, como eu falei para vocês, é pouco falado a respeito da santificação no que diz respeito a amar a nós mesmos, porque a maioria, né, dos pastores, pregadores, etc., os cristãos, quase que em geral, quando falam sobre santificação, falam naquilo que se refere apenas ao pecado, aquilo que se refere ao pecado, à iniquidade, à injustiça. Logicamente que santificação envolve essas coisas, uma vez que nós temos que nos purificar dessas coisas. Mas a própria palavra santificação, que significa não somente separar, mas também tem o sentido de nos purificar, de nos autoaperfeiçoar, será que ela não envolve também os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos, os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo? A santificação ela vai além da purificação dos nossos pecados. Ela também diz respeito, portanto, à purificação dos nossos próprios pensamentos. Não, mais uma vez falando, com relação somente ao pecado, mas com relação também aos pensamentos errados que precisam ser ajustados em relação a nós mesmos. Porque se você fizer uma análise de consciência, a maioria de nós seres humanos, inclusive você que está me assistindo, eu, toda a humanidade, nós mesmos sabotamos a nossa própria paz de espírito, nós mesmos adoentamos a nós mesmos nos adoecemos, nós mesmos procuramos envenenar a nossa mente, nossos pensamentos, o conceito que nós temos com relação a nós, e tudo isso precisa ser santificado. Quantas pessoas andam de cabeça baixa porque foram envenenadas em suas mentes? Por quem? Não só pelas pessoas, pelos inimigos do lado de fora, mas principalmente pela própria pessoa. A própria pessoa acaba sendo a vítima desse mesma. Assim é também com cada um de nós. Se não vigiarmos, nós acabaremos caindo num processo de auto-obsessão. O que é auto-obsessão? A subjugação dos nossos pensamentos, pensamentos negativos que acabam subjugando a nós mesmos, através de pensamentos ruins, através de conceitos errados com relação a nós mesmos. E isso não é da vontade de Deus. Então, quando Deus ele nos pede santificação, ele visava não somente quando ele pediu essa santificação, quando ele ordenou, quando ele nos ensinou a santificação, Deus, pode ter certeza naquilo que estou lhe falando, ele visava não somente a purificação das imundícias que tem no mundo do lado de fora, logicamente, mas também com relação ao ajuste dos pensamentos desajustados do lado de dentro. Então, quero estar mostrando para vocês o primeiro versículo da palavra de Deus aqui, onde Deus ele fala a respeito do amor a si mesmo, do amor a nós mesmos. Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40, Jesus, ele conversando ou debatendo com os fariseus, ele falou isso aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só o que Jesus está falando: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo se resume em amor a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, Deus está falando aqui, Jesus está nos ensinando que para que nós venhamos a amar os nossos semelhantes, nós primeiro precisamos amar a nós mesmos. E temos que amar os nossos semelhantes assim como nós amamos a nós mesmos. Em outras simples palavras, o bem que nós queremos para nós é o mesmo bem que nós devemos desejar para os outros. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, como é que nós vamos amar as outras pessoas se nós não amamos nem a nós mesmos? Com relação à santificação, mais uma vez tratando a respeito das iniquidades e dos pecados do lado de fora, os pecados mundanos, as iniquidades, as injustiças,
Quando nós abraçamos o pecado, seja ele interno ou externo, seja ele dentro de nós ou fora de nós, tais como prostituição, roubo, maledicência, orgulho, vaidade, etc., significa que nós não estamos amando a nós mesmos. Por que não estamos amando a nós mesmos? Porque nós estamos buscando o mal para a nossa própria cabeça. Nós estamos plantando, semeando o mal para nós mesmos. E isso não é amar a si mesmo. Isso é odiar a si mesmo. Ora, se eu estou fazendo algo que vai comprometer a minha própria vida, que vai trazer malefícios grandes, dores e sofrimentos para a minha vida, eu posso afirmar que eu estou amando a mim mesmo? Não seria melhor afirmar que eu estou odiando a mim mesmo? Tanto é que estou puxando o mal com cordas de iniquidades, como diz no livro de Isaías. Por isso que nós temos que amar a nós mesmos. Este é o primeiro passo na obra da santificação, que envolve também o processo pleno da santificação, é o amor a si mesmo. Quando eu falo amor a si mesmo, longe de mim estar me referindo ao narcisismo. O narcisismo é aquele amor por si mesmo, mas um amor doentio, um amor fora do equilíbrio requerido por Deus. Amar a si mesmo é querer o bem nosso próprio bem. Amar a si mesmo é nós desejarmos o nosso próprio bem, é andarmos pelo caminho que vai nos trazer benefícios espirituais, é andarmos pelo caminho das palavras de Cristo, que certamente vai redundar em bênçãos para a nossa vida. Isso é amar a si mesmo. Mas a maioria das pessoas se odeiam. Se odeiam porque precisam ajustar, santificar os pensamentos, os conceitos errados que têm a respeito delas mesmas. Outra referência que eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia de quanto nós devemos amar a nós mesmos, é que a Bíblia, e nós não temos razão para odiar a nós mesmos, a Bíblia mostra em Gênesis, durante a criação, capítulo 1, no versículo 31, que fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Como que é? E viu Deus tudo que tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Tudo que Deus fez é bom, inclusive você. Inclusive você que está me assistindo. Agora, se você é uma obra boa da parte do Senhor, por que você se acha no direito de se auto-menosprezar? Por que você se acha no direito de se autocriticar, de ser implacável com relação a si mesmo? Nós ouvimos muito falar que as pessoas são implacáveis e têm sido implacáveis com relação a outras pessoas, mas pouco se tem falado a respeito das pessoas que têm sido implacáveis consigo mesmo, consigo mesmas. Por que razão eu deveria acreditar que eu sou uma obra boa da parte do Senhor Deus? Primeiro que ele falou em Gênesis 1:31. E segundo que ele repetiu isso, aliás, ele falou isso até anteriormente no versículos 26 e 27, quando falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então no 27 fala: e criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eis o motivo aqui inquestionável do porquê nós temos que amar a nós mesmos, não no sentido, repito, narcisista ou egoísta, mas no sentido de querermos que coisas boas, maravilhosas venham acontecer na nossa vida. Que o bem venha, que nós venhamos trilhar por um caminho de forma que o bem venha ser aquilo que vai redundar como resultado daquilo que nós estamos seguindo. No caso, o caminho de Cristo, o caminho da luz. Isso é amar a si mesmo. A própria palavra de Deus eu coloquei aqui no Salmo 139, estarei lendo com vocês. No versículo 14, seria bom você ler todo o Salmo 139, fala: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosas são as tuas obras. Mais uma vez no Salmo 39, Deus falando: quão maravilhoso é você, quão maravilhosa é a tua vida. Talvez você não considere assim, mas é. E por que a tua vida não muda? Porque você está contrariando, por pensamentos desajustados e doentios, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A partir do momento que você começar a se considerar uma obra maravilhosa de Deus, você acordar todo dia e falar: sim, eu sou uma obra maravilhosa de Deus. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou criação de Deus. Eu sou um espírito criado pelas mãos amorosas do meu Pai Celestial. Eu sou uma obra maravilhosa. Tudo que eu faço é maravilhoso.
A partir do momento que você mudar esse padrão de pensamento, do padrão doentio para o pensamento, para esse tipo de pensamento que estou acabando de falar para você, a sua vida vai começar a mudar, porque você estará entrando em sintonia com Deus Todo-Poderoso, com Deus Altíssimo. E quando nós estamos em sintonia com Deus, coisas maravilhosas realmente começam a se concretizar na nossa vida. Aquilo que antes é interior, uma consideração interior, agora passa a se concretizar do lado de fora. Eu coloquei uma observação aqui para falar para vocês do porquê o homem acaba odiando a si mesmo. É importante a gente fazer uma breve análise sobre isso. A causa que eu coloquei aqui é quando o homem olha para suas limitações, para suas deficiências, então ele acaba odiando a si mesmo. Este é o problema. Nós somos focados naquilo que é limitado, naquilo que é negativo. Quando nós não temos que olhar para aquilo que é problemático dentro de nós somente para procurarmos cura, não para focarmos a nossa atenção e passarmos a nos considerar exatamente aquilo que estamos enxergando. Você enxerga alguma deficiência dentro de você, não é para você enxergar aquela deficiência e chegar a uma conclusão: eu sou uma pessoa deficiente, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa incompetente, eu sou uma pessoa que não nasceu para vencer. Aí você estará errando. Agora, quando você enxerga uma deficiência dentro de si, seja ela qual for, você deve enxergá-la para que você sinta necessidade e veja a necessidade de buscar um remédio para aquela deficiência, uma melhoria. É como aquela pessoa que entra dentro de casa e vê uma parede torta, fala: olha, identifiquei uma parede torta, então toda a casa é torta? Não, aquela parede está torta, então aquela parede precisa de reparo. Vou quebrar aquela parede e vou reconstruir uma parede corretamente, uma parede reta, uma parede boa, forte, resistente. É assim que nós deveríamos agir com relação a nós mesmos. Então, a causa do homem passar a se odiar é que ele passa a fixar seus olhos em suas próprias deficiências, em suas próprias limitações, e ele começa a partir daí ter várias reações, que eu pontuei aqui. Uma é pena de si mesmo. Muitas pessoas morrem de pena de si mesmas, têm dó de si mesmas. Por quê? Porque fica olhando, focada nas suas limitações, nas suas insuficiências, quando deveriam focar na sua obra maravilhosa, a obra maravilhosa que Deus fez em si. Porque você tem capacidades maravilhosas, você tem inteligência. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Você tem um recurso da palavra de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo a quem você possa recorrer. Você tem a obra salvífica, salvadora do Cristo, de quem você pode usufruir. Do que você está reclamando? Para de ter pena de si mesmo. Você é uma pessoa capacitada. Deus, quando te criou, já te criou com capacidades. Basta você descobrir essas capacidades. Agora, não é focando em pensamentos desajustados e doentios que você vai descobrir essas capacidades. A partir do momento que você começar a acreditar verdadeiramente que há capacidades latentes, dormentes dentro de você que precisam ser acordadas, precisam ser despertas, então você vai ter a sua vida mudada, você vai começar a mudar a sua vida. Outra causa do homem se odiar é que ele passa a se sentir inferior, ele passa a ter um senso de inferioridade. Desde quando o fato de eu enxergar alguma limitação em mim, alguma insuficiência, quer dizer que eu sou uma pessoa incompetente? Não. Apenas estou enxergando aquilo que precisa ser melhorado dentro de mim. Toda deficiência dentro de mim pode ser mudada. Toda incapacidade em mim pode se tornar incapacidade. Toda derrota pode se transformar em vitória. Tudo aquilo que me falta pode ser adquirido, porque essa é a lei da vida, e isso que Deus disponibilizou para cada um de nós. Outro ponto importante é que a pessoa, quando olha para suas limitações e deficiências, principalmente quando ela é cristã, a maioria delas fala: eu sou merecedor mesmo do inferno. Para com isso, você é merecedor do céu. Jesus morreu por você para que você mereça o céu através da obra dele, através do sangue dele. Você vai ficar focado agora do inferno? Trabalhe para o caminho do céu, e no caminho do céu, não no caminho do inferno. Outro ponto é que a pessoa começa a sentir rejeição da parte de Deus com relação a si mesmo. E esse é um outro problema também. Sou tão imperfeito, diz a pessoa. Sou tão problemático, então Deus deve estar aborrecido comigo e me rejeitando. Eu não sirvo para nada mesmo, eu não presto para nada mesmo. Você está focando naquilo que é negativo, nas suas limitações. E a nossa capacidade, a palavra de Deus fala, para que venha solucionar esse problema de você olhar para as suas limitações, se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, 5, vou estar lendo com vocês. Fala assim: não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E lá em João capítulo 15, versículo 5, fala: está em mim e eu estarei em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Então, seu senso de incapacidade, de limitações, de deficiências são sanadas, são curadas quando você olha para a palavra de Deus e você acredita naquilo que a palavra de Deus está te dizendo, não naquilo que você está dizendo para si mesmo ou para si mesma. A tua capacidade vem de Deus. Te falta capacidade? Te falta capacidade? Você se sente limitado em alguma coisa? Une-te, pois, a Deus e tem paz com Ele, como diz no livro de Jó. Una-te a Jesus, Ele falou, está em mim. E eu estarei em vós, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Então passe a amar a si mesmo. Ame a si mesmo. A santificação envolve também a purificação desses pensamentos desajustados e doentios dentro de nós. Purifica-te desses pensamentos. Você será feliz, você encontrará felicidade. Que Jesus te abençoe.